A paz do Senhor, irmãos. Graças nós damos ao Senhor, nosso Deus, por mais um dia, por mais uma semana que se passou. E nós estamos aí, firmados na mesma fé, esperando no nosso Deus, aguardando as maravilhas do Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco. Mas nesse dia nós vamos meditar em um texto da palavra de Deus que me chama bastante. Nós vamos ler um pedaço de um salmo e alguns versículos do outro, para que nós possamos entender bem o que muitas vezes acontece com os servos do Senhor. São abençoados, mas não conseguem perceber as bênçãos do Senhor na vida dele. Salmo 73 fala muito forte ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, não são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Ergue a sua boca para os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim: eis que ofenderia a geração de seus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Eu vou ler até aqui e vou ler também o Salmo 103. E o versículo, vou ler uns 2 versículos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. É a palavra do Senhor. O Salmo 103, o salmista convida ele mesmo a bendizer o nome do Senhor, a ter um coração grato ao Senhor, a ter um coração agradecido por tudo que o Senhor faz. Eu acho que deveria ser também, meus irmãos, uma receita boa para nós, os crentes de hoje. Nos convidar sempre a agradecer ao Senhor os benefícios que Ele tem feito. E muitas vezes nós devemos agradecer em todo o tempo, porque às vezes a situação, as coisas vão bem e nós nos convidamos a agradecer ao Senhor. Quando as coisas complicam, nós também nos convidamos a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o Salmo, os minutos passam rapidamente, e a nossa meditação tem que ser um pouco meia rápida. E o salmo que nós lemos fala de um homem chamado Asaf, maestro, músico, que se esqueceu dos benefícios de Deus na vida dele. Porque observando as palavras deste homem, que muito contribuiu lá na antiga dispensação, no louvor ao Senhor, agora ele se esquece dos benefícios do Senhor. Se esquece de tudo aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele.
Uma coisa que nós também não devemos olhar as coisas que estão acontecendo na vida de outras pessoas. Nós temos que olhar os benefícios de Deus na nossa vida. Porque se nós começarmos a olhar aquilo que está acontecendo, no caso aqui, falado na vida do ímpio, nos tira uma coisa chamada gratidão do nosso coração. Os irmãos percebem que lendo esse salmo, Asaf se queixava de coisas, assim, tudo vem de Deus, mas de coisas que o homem, lutando, batalhando, consegue. Porque mesmo lá em Eclesiastes, a Bíblia fala que Deus é justo. Todos pecam e todos estão debaixo do mesmo sol. Amém. E demais aqui nós vemos que ele começa a olhar na vida do ímpio, aquilo que ele trabalhava, aquilo que ele lutava, aquilo que ele ia atrás, e depois os irmãos vão perceber lá, lendo mais para frente, e a falta de tranquilidade que ele tinha. Isso ele não percebeu. Ele só percebeu aquilo que muitos crentes estão percebendo hoje: bens materiais, riquezas materiais. Não conseguem enxergar outra coisa. Eu vejo aqui na vida de Asaf mais ou menos a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que ele pensava tudo isso até que ele foi na casa do Senhor. E lá na casa do Senhor, o Espírito do Senhor abriu os olhos de Asaf. Ele percebeu uma coisa. Ele percebeu uma coisa, que ele tinha duas coisas que não se compra com dinheiro, que não se compra com esforço físico. Ele tinha duas coisas que, olha, a coisa mais valiosa desta vida, e não percebia. Como tem muitas crentes hoje que têm também essas duas coisas e não conseguem perceber. A primeira coisa que ele tinha, que não conseguia perceber, vamos falar a primeira coisa, as duas coisas que ele não tinha, que não conseguia perceber. Primeiro, vamos falar sobre paz. Lendo o Salmo, ele mesmo fala, olha, eu tinha paz, dormia bem, enquanto o ímpio não tem essa paz. Ele pode ter riquezas, mas aquilo que não compra com dinheiro é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Isso não se compra com dinheiro. Ele tinha, dormia bem, e o Senhor levou ele a ver como é que dormia um ímpio, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo todos os bens, dormia mal. Ele não, tinha paz, dormia bem. E tem mais, e outra coisa também, olha, as horas passam rapidamente. E outra coisa também que ele tinha também, ele não conseguia perceber, a salvação. Ele dormia tranquilo porque sabia que a salvação dele estava garantida, enquanto o ímpio não tinha esperança. São duas coisas que dinheiro não compra. Ele conseguiu gratuitamente, sem pagar nada. As coisas de Deus se conseguem gratuitamente, mas nós muitas vezes não valorizamos as coisas de Deus na nossa vida. Por isso, meu irmão, na palavra desse dia, eu quero que o irmão desperte o teu coração para ser grato ao Senhor. Às vezes não falta nada na nossa vida, mas estamos nos queixando. O Senhor pode ser que não dá aquele monte de coisa, mas dá o necessário. E nós vamos vivendo bem na paz do Senhor e dormindo bem, esperando na nossa salvação. Mas às vezes caímos nesse mesmo erro. É um homem de Deus, grande homem de Deus, batalhador, ia nas frentes das pelejas, muitas vezes levando, muitas vezes ganhando peleja no louvor a Deus. Mas esse mesmo homem parou de enxergar os benefícios de Deus. Eu convido também o prezado irmão a não olhar nem para um e nem para outro, olhar para aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. A paz que Ele te dá, esta excede todo o entendimento. A esperança da salvação só vem dele. Agradeça ao Senhor pela tua vitória
É isso que eu quero desejar para você nesse dia. Gratidão ao Senhor, porque grandes benefícios Ele tem feito na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.